Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira abundante, angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu tenho aqui uma palavra no seu coração, onde eu queria chamar a sua atenção a esta mensagem, onde você vai ver que há muitas pessoas que elas estão presas em determinadas situações e cabe a você sair dessa situação. Cabe a você se livrar dessa situação que alguns que me ouvem estão enfrentando, porque há pessoas que mesmo estando adiante de determinadas situações, e algumas delas sabendo que tem que se livrar, permanece como se fosse comum, normal, não faz nada para mudar a situação. Por isso seria importante que você ouvisse esta mensagem. Você vai ver aqui que o adversário ele é covarde, ele trabalha na fraqueza das pessoas. Por isso que não podemos aceitá-lo em determinadas situações as quais algumas pessoas enfrentam. Neemias, capítulo 5, versículo de número 1 diz assim: Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muito, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos ou penhoramos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para ser escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outro. Queridos irmãos, você percebe aqui que havia fome nesses dias. Esse povo passava pelo momento difícil, e esse momento difícil que eles passavam, você percebe aqui que o diabo, através de pessoas, aproveitava da fragilidade daqueles que pelo momento difícil passavam. Porque o diabo ele é assim, ele trabalha na fragilidade das pessoas. Ele torna as pessoas escravas através de um momento difícil que muitos enfrentam. Ele aproveita aquela fragilidade para impor sobre elas. Foi exatamente o que aqui estava acontecendo. Enquanto uns irmãos estavam passando por luta, no momento de fome, como a Bíblia descreve, outros irmãos, carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, penhoravam o que os próprios irmãos tinham a troco de um prato de comida. Aproveitava da fragilidade dos irmãos para escravizá-lo. E aí no versículo de número 5, no final do versículo, eles olharam para a situação, se deram conta, dizendo a partir do 3, que as terras, as vinhas, as casas, os azeites, o trigo, tudo que eles tinham já estava penhorado, né? Aí no final do 5 eles disseram: cabe a nós evitá-lo, está em nosso poder evitá-lo. Ou seja, ou a gente continua refém da situação, ou a gente se livra dela. Mas a gente não pode ser refém a vida inteira. Não podemos ser escravos da situação a vida inteira. Nós temos que fazer algo para se livrar. Nossos filhos são tão bons quanto os filhos deles. As nossas filhas, algumas delas já foram reduzidas à escravidão. O que temos já está penhorado. Nós temos que se livrar dessa situação. Está em nosso poder evitá-lo, se livrá-lo. Ou a gente se livra ou continua refém, escravo dessa situação. Talvez você que está me ouvindo, você está assim. Você está refém de uma situação com relação à saúde, por exemplo. Tem pessoas que passam a vida inteira tomando medicamento e acham que é normal. Ei, olha a Bíblia, Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, livre, e não se submetai de novo à jugo de escravidão. Se você for para João 8,32, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Cristo já te libertou. Ou seja, não pode aceitar ser escravo de novo. A palavra diz que Ele nos libertou do império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Cabe a você se livrar dessa situação. Ah, pastor, meu problema é um vício nas drogas, é no álcool. Você pode se libertar, basta você se levantar e buscar ajuda. Buscar ajuda em Deus, buscar força em Deus, a libertação em Cristo, o socorro divino do Todo-Poderoso. Ter como propósito no seu coração: vou me libertar dessa situação, não vou aceitar isso na minha vida. Ah, pastor, é briga no casamento, na família, é você se levantar contra a situação, começar a buscar Deus. É um problema na vida espiritual, pastor, eu não estou bem espiritualmente, não tenho estrutura para suportar os problemas. Cabe a você se levantar, se fortalecer, se levantar contra a situação e buscar a força de Deus, buscar o renovo do Espírito Santo, buscar a libertação para a sua vida espiritual. É na vida financeira de igual modo, sendo fiel a Deus, para que assim Ele repreenda o devorador, para que assim as coisas possam ir bem na sua vida financeira, no trabalho. A porta se fechou, busca Deus, porque Deus abre porta e ninguém fecha. Eu não sei qual é a situação que você que me ouve está refém, mas alguém só pode se tornar refém de uma situação até onde você aceitar. Ele disse: está em nosso poder evitá-lo. Ou seja, ou a gente se levanta contra a situação, ou vamos ser refém da situação a vida inteira. E eu pergunto para alguns que estão me ouvindo agora: até quando algumas pessoas vão aceitar essa situação? Até quando algumas pessoas vão ser refém do vício? Até quando algumas pessoas vão ser refém da dívida, do desemprego, das brigas dentro de casa? Até quando vai ser refém desse problema que está te prejudicando? Até quando vai ser refém dessa escravidão? Até quando determinadas pessoas vão ser refém de tantas situações que prende, domina, sufoca, que está tirando as situações, que está tirando a liberdade de algumas pessoas, está reduzindo a escravidão, tirando a liberdade delas em Cristo Jesus? Tem pessoas que estão deixando a liberdade em Cristo de lado e voltando a ser escravo de novo. Tem pessoas que se tornam refém muitas vezes do pastor na igreja onde congrega. Está na mão do pastor. Através de algo, é aquele lugar ali, tira tudo que a pessoa tem, ela se torna refém daquela situação. Vai tirando tudo que ela tem. Isso aqui era o que estava acontecendo aqui. Os próprios irmãos estavam tirando tudo que eles tinham. Já estavam penhorado casa, os olivais, as vinhas, os azeites, estava penhorado tudo que eles têm, diz aqui no versículo 3 e no versículo 11, as terras, tudo que eles tinham estava penhorado pelos próprios irmãos, tornando os outros escravos. Os filhos, as filhas já haviam sido reduzidos à escravidão. Tudo que eles tinham estava penhorado pelos próprios irmãos, por conta do momento difícil que eles passavam, e os irmãos estavam aproveitando da fraqueza deles. Os irmãos estavam aproveitando desse momento para reduzi-lo à escravidão. Os próprios irmãos, em vez de ajudar, em vez de estender a mão para ajudar os outros irmãos que precisavam, estavam tirando tudo que eles tinham, penhorando o que eles tinham, por conta de dívida que um tinha com o outro. Aí eles se deram conta no final do versículo 5: por acaso não está em nosso poder evitá-lo? Em outras palavras, eu não posso aceitar essa situação, eu não posso aceitar isso na minha vida, eu tenho que me levantar. É hora de se levantar, é hora de lutar contra o problema, é hora de lutar contra essa situação, é hora de se levantar para se livrar, para sair desta prisão. Ah, pastor, não estou indo para a igreja. O que você está fazendo longe da presença de Deus? Você está aceitando essa escravidão na sua vida, o diabo te prendendo, te dominando, porque se você não está buscando a Deus, é o diabo que está te escravizando. Assim como tem pessoas buscando a Deus também, que está sendo refém de certas situações e não se livra. Ela vai na igreja, não ouve a palavra, é uma pedição danada, é só pede daqui, pede entrando, tudo que a pessoa tem, refém da situação. Até aonde vai aceitar isso? Muitas vezes é o mundo dentro da igreja e ninguém fala nada. Até aonde vão se aceitar certa situação? Até onde vão ser refém de certa situação? Até onde vão aceitar ser escravo? Até aonde? Está na mão muitas vezes do pregador. O pregador faz das pessoas o que bem quer, o que bem acha. E ninguém é propriedade de ninguém. Somos propriedade do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que somos propriedade exclusiva dele. Não ser refém de certa situação, como muitas pessoas têm sido. Escravo, sendo reduzido à escravidão, perdendo tudo que tem. Até dinheiro emprestado, esse aqui já havia tomado. Tinha tomado dinheiro emprestado, casa estava penhorada, os olivais estavam penhorados, os azeites estavam penhorados, as vinhas estavam penhoradas, os filhos já estavam sendo escravos. Aí eles se deram conta: a gente tem que fazer alguma coisa.
A gente não pode continuar desta maneira. Vamos nos levantar, vamos se livrar, vamos sair dessa situação. Não vamos aceitar que essa situação permaneça na nossa vida. Cabe a nós se livrar dela, cabe a nós sair dessa situação. Mas enquanto a gente não fizer algo, vamos continuar sendo escravo, vamos continuar sendo dominado, vamos continuar reduzido à prisão pelos nossos próprios irmãos, eles tirando tudo que a gente tem e a gente de braço cruzado não vamos fazer nada. Até aonde vamos suportar isso? Eles se perguntando entre eles. E eu pergunto para você que está me ouvindo: até onde você vai aceitar isso? Até onde você vai ficar de braço cruzado? Até onde você vai aceitar essa situação na sua vida? Até onde você vai aceitar essa situação na sua saúde, por exemplo? Na sua vida financeira? Dentro da sua casa? No seu casamento? Na vida espiritual? No seu trabalho? Até onde você vai aceitar essa situação? Até onde você vai suportar? Não vai se levantar, lutar e dar um basta nessa humilhação, na escravidão a qual o adversário está tentando colocar algumas pessoas? Eles se revoltaram contra a situação e se levantaram contra mesmo. Tudo que eles tinham estava penhorado, tomando até dinheiro emprestado. Certamente tem pessoas me ouvindo que estão passando por isso. E eu pergunto a você: você vai continuar assim? Você vai aceitar que essa situação continue? Você vai aceitar permanecer assim desse jeito? Sendo escravo? O que você tem penhorado? O adversário, através de pessoas tirando a sua liberdade, a qual você tem em Cristo Jesus, te tornando escravo de novo do lugar onde Cristo já te tirou? Você vai aceitar que essa situação continue na sua vida? Ou você vai fazer algo, se levantar e se livrar desse problema? Até quando? Até onde? Que você possa fazer uma reflexão e se perguntar, você que está me ouvindo, se alguém que está me ouvindo não está sendo escravo de alguma situação referente ao que a palavra de Deus acabou de mencionar. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.